Aquele copo ou garrafa que quebra em casa já não tem muito mais utilidade, né? Aí acaba indo para a lixeira. O problema é que às vezes a gente se esquece que se não for bem embalado, o vidro quebrado pode causar acidentes e prejudicar e muito o trabalho dos coletores de lixo. É nesse pique que trabalham os coletores de lixo. Não dá para parar, muito menos ficar olhando o que tem dentro das sacolas. Por isso, muitos acabam se ferindo. Sileno, por exemplo, se furou com uma seringa. Por sorte não aconteceu nada, mas aí por causa disso todo mundo tem medo de chegar no lixo sim e catar, né? Porque pode acontecer de a má sorte pegar e a pessoa acabar pegando algum tipo de doença, né? Em 2010, foram registrados 350 acidentes de trabalho envolvendo funcionários da Prefeitura de Maringá. Desses, 89 foram com coletores de lixo. Acidentes que resultaram num total de 2 anos em afastamentos médicos. A maioria dos acidentes envolvendo os coletores é com objetos cortantes, como cacos de vidro. E quando não é um corte grave, é um cortinho, por mais pequeno que seja, incomoda no serviço, né? Além disso, o servidor precisa ficar no mínimo 3 dias afastado por causa do perigo de contaminação, o que prejudica a equipe que precisa se desdobrar para fazer o serviço do mesmo jeito. E aí o risco de ter outro acidente é maior. Esse é um tipo de acidente que a gente só pode evitar com a população. Se a população fizer alguma coisa, se não tiver ajuda da população, é impossível. Mesmo com o uso de equipamento, lembrando, porque sempre as pessoas vão atentar pelo fato, mas eles não usam equipamento de proteção? Usam. Mas para esse tipo de acidente, o uso de equipamento não resolve. Boa tarde, agora eu falo ao vivo aqui do Jardim Real, em Maringá. A gente está na casa da Meire, que é uma profissional da área de saúde e que nos fez a gentileza, né, Meire, de ceder aqui a área para a gente poder mostrar para vocês como é que faz na hora de jogar o lixo fora. Meire, aqui você que trabalha em saúde não tem mais problema, já acostumou, né? Eu sempre tive a preocupação de embalar bem todo o copo, o prato que eu tivesse quebrado em casa e identificar antes de colocar na lixeira, justamente para que não machuque o coletor de lixo. Ok, então, eu vou te pedir licença, então, para conversar com a Lilian e começando justamente por esse problema, né? O que a Meire faz nem sempre é regra, né? Por isso que acontece tanto acidente. Então, fala pra gente, Lilian, começando pelo maior problema que são as seringas. Como é que faz para jogar fora? A gente tem um risco grande porque as seringas o pessoal descarta no lixo doméstico. E a seringa ela não pode ser descartada em hipótese alguma no lixo doméstico. Então, assim, na falta de uma pessoa ter uma caixa de Descartex, que é essa caixa própria para o descarte, a gente pode estar descartando ela dentro de uma garrafa PET, tá? Só que a garrafa a gente fecha, mas tem que ser entregue na unidade básica de saúde. Tem que tampar, claro, Tem que tampar e entregar na unidade básica. Ela não pode ser jogada no lixo de qualquer forma. Porque tem o risco de contaminação. Sim. Agora, objetos quebrados, você deixou aqui para a gente ver uma garrafa cheia de ponta de vidro, né? Tem que embalar? Tem que embalar e a gente tem que usar o recurso que a gente tiver em casa. No caso aqui a gente vai estar utilizando o jornal, mas a gente tem que usar numa quantidade grande, fazer a embalagem de uma forma que a hora que o coletor pegue o saco de lixo, ele não tenha contato com o caco, tá? Se eu puder colocar no saco de lixo que já esteja descrito que é caco de vidro, melhor ainda. Se não, a gente pode estar usando uma embalagem, pegar um descartável mesmo, poder colocar o caco de vidro dentro dessa embalagem e a gente poder estar fechando e jogando dentro do lixo doméstico mesmo. Mas ele vai estar protegido, ele não vai ter contato com o caco de vidro. E objetos assim que são pontudos, Lívia? Normalmente a gente tem muito espetinho de churrasco que o pessoal descarta no lixo, o pessoal se perfura com isso. Então a gente pode estar embalando dentro de uma garrafa PET. Só que aí nem só o espetinho, às vezes a gente tem uma faca que quebra, que a gente pode estar jogando. Ferro de construção a gente pode colocar numa garrafa maior, mas fazer de tudo. Usar o recurso que a gente tiver em casa para evitar que o profissional tenha contato com o material. Uma embalagem de caixinha de ovo a gente pode usar para estar embalando. Se a gente não tem uma fita adesiva, a gente pode estar usando um pedaço de plástico
da sacolinha de supermercado e está amarrando. Então, assim, esses recursos a gente tem dentro de casa. Agora, uma dúvida final. Muita gente recicla lixo, né? Isso que está quebrado é vidro, é reciclável. A garrafinha PET que a gente vai embalar, não joga no lixo reciclável? Não, você vai jogar no lixo doméstico mesmo, porque senão a gente vai estar transferindo esse risco para o outro profissional que está trabalhando. Porque ele vai estar mexendo em 2 tipos de embalagem e ele não vai saber que tem vidro aqui dentro. Certo. Sempre no lixo comum, mesmo que tenha reciclável na história. Sim. Né? E essas latinhas? Você deixou uma latinha aí. Porque assim, normalmente a pessoa não tem o cuidado de estar baixando a tampinha dela e essa tampa erguida, ele faz com que a pessoa se corte. Então, só de você ter o trabalho de empurrar a tampinha para evitar que um profissional ocorra um acidente só por causa disso. E no resumo final das contas, não é trabalho nenhum, né? Não, e só depende da gente. A população pode fazer isso. Só cabe a nós a gente poder estar tomando esse cuidado. Ok, Lilian, muito obrigada. E lembrando que a Lilian é técnica em segurança de trabalho. Ninguém melhor para falar sobre isso, né, Elaine? É isso mesmo, Solange, tem que cuidar. Obrigada.